certo? Pode começar? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Então, sejam todos bem-vindos aqui na apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje na Campus Party e poder falar um pouquinho sobre a engenharia aeronáutica e também puxando um pouquinho da pauta da professora, que fez uma pergunta. É um prazer também estar no palco Artemis. A gente que é da Zente tem um significado especial e também quem quiser conhecer um pouco o trabalho, a gente trabalha, tem um projeto voltado para diversidade, especialmente promover mulheres na engenharia. É um dos nossos aspectos, então tá no palco chamado Artemis 3, significa muito para a gente, que é o nome do nosso projeto, voltado para essa parte. Então, é muito gratificante. Bem, antes de começar a apresentação, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur, eu sou mineiro e gosto de brincar que eu sou pseudo-goiano, porque eu nasci em Minas, mas fui criado em Goiás e talvez o meu sotaque deve entregar um pouquinho, vocês devem ter percebido, obviamente. E atualmente eu estou cursando engenharia. Hoje eu faço engenharia de software. Eu entrei na UNB pensando em fazer engenharia aeroespacial. Inclusive, é uma área que eu sou completamente apaixonado e pretendo continuar trabalhando, mas numa vertente um pouco diferente, como a Maria, que apresentou agora há pouco para vocês, falou sobre as áreas que a engenharia aeroespacial e a engenharia aeronáutica tem para a gente trabalhar. E a engenharia de software é, em qualquer área, na verdade, muito bem-vinda, especialmente na área de engenharia aeroespacial, quando a gente fala de sistemas, controles e tudo relacionado a isso, é muito forte. Então, hoje eu mudei de curso, mas pretendo ainda continuar trabalhando nessa área. Hoje já trabalho, eu sou presidente da Zenit Aerospace, que é a mesma empresa onde a Maria trabalha e muitos que estão aqui também presentes. A gente é uma empresa júnior daqui da Universidade de Brasília. E é isso, então eu sou o presidente da Zente. E uma curiosidade sobre mim, inclusive se alguém tiver visto alguma coisa aí ligado a isso, eu sou completamente apaixonado e fascinado com qualquer coisa que tenha a temática zumbis. Inclusive já assisti uma série muito trash, não sei se eu posso falar o nome ou recomendar, ou desrecomendar, mas chama Z-Nation. Enfim, continuando, é uma das minhas paixões, além da engenharia e software, engenharia aeroespacial, aeronáutica, tudo relacionado a essa parte. Perfeito? Então, vamos lá, vamos decolar e falar um pouquinho para vocês sobre a engenharia aeronáutica. A gente falou, na apresentação anterior, a gente falou um pouco sobre o mercado aeroespacial, mas hoje agora eu vou falar um pouco mais sobre a engenharia aeronáutica, que é uma das vertentes da engenharia aeroespacial e está completamente ligado. E antes da gente começar a falar, na verdade, já falando, eu sempre gosto de contextualizar um pouco sobre o que a gente está estudando, o que a gente está trabalhando. E a engenharia aeronáutica e todas as áreas que são relacionadas a isso já nasceram já tem um bom tempo. Eu acho que desde que o homem começou a ter civilização e entender como comunidade, a gente já tem relatos da gente observando o espaço e tendo vontade e trabalhando com voos. E, para iniciar, eu acho que a gente tem um marco, que foi um marco que a gente pode entender como um nascimento da engenharia em si, onde teve pesquisas, onde teve incentivo, onde teve trabalho voltado para criar a primeira máquina voadora. De fato, não criou e não teve sucesso, mas foi um dos pais, a gente pode mencionar, que foi o Da Vinci. O Da Vinci, acho que a maioria das pessoas deve conhecer ele pelo seu lado artístico, mas o Da Vinci era uma pessoa completa, era uma pessoa surpreendente e tinha várias aspirações. Então, desde a medicina, desde a arte até a engenharia. E ele teve vários projetos voltados para a criação de uma máquina voadora. Então, ele já sonhava, ele já planejava e ele já arquitetava isso. Aqui é a foto. Esse lugar é um lugar muito especial também, um pouco para mim. Eu tive a oportunidade de conhecer esse museu, que fica em Milão, chama Museu Nacional da Ciência e Tecnologia. É um museu basicamente Leonardo da Vinci, o nome, Museu Nacional de Ciência e Tecnologia, Leonardo da Vinci. E é muito incrível conhecer isso, porque a gente consegue ver toda a engenharia, toda a arte, toda a medicina que o Leonardo, quase que eu chamo ele de Léo, para os íntimos, criou.
Então, aqui, lá no teto, a gente pode ver um primeiro protótipo de asa delta que ele criou. E é muito surpreendente, porque aqui nesse corredor, eles pegaram alguns livros, alguns projetos que ele desenvolveu e fez todo um corredor com maquetes aplicando tecnologia que a gente tem hoje, ou até tecnologias rudimentares, mas aplicando coisas que seriam possíveis para implementar o que ele chegou a construir. Então, é muito fascinante ver o que ele sonhou lá, praticamente no Renascimento, há 500 anos atrás, até um pouco mais, num tempo onde a gente mal tinha a Europa mal tinha chegado nas Américas, mal tinha colonizado aqui. Então, naquela época, ele já começou a sonhar com coisas como uma máquina voadora. Então, é completamente incrível e fascinante conhecer um pouco mais sobre a história dele e tudo que ele desenvolveu. E já pulando, alguns séculos depois, a gente tem o nosso orgulho, acho que nacional, que foi o Santos Dumont, que criou, de fato, a primeira máquina voadora e a primeira máquina que conseguiu voar e denominada como avião, que foi o 14 bis. É muito interessante também a história por trás. O 14 bis nasceu de um balão. Ele foi mudando o balão, alterando algumas coisas, até que ele conseguiu implementar um motor que gerasse impulso para que ele pudesse alçar os seus primeiros voos. No caso, o primeiro voo documentado foi na França, onde, numa amostra, ele conseguiu voar um pouco mais de 30 metros e ser reconhecido como primeira máquina voadora, primeiro avião, de fato. E o melhor de tudo, acho que todos nós temos muito orgulho, de ser um brasileiro o primeiro a implementar, criar e fazer com que uma máquina voasse como um avião. A gente tem até as histórias, eu não gosto muito desse espírito de competitividade ou de competitividade negativa que a gente tem, por exemplo, com os irmãos Wright. Eles foram cientistas brilhantes, foram criadores à frente do seu tempo, mas eles, de fato, não criaram um avião. O primeiro avião mesmo foi criado por Santos Dumont, não deixando de ter o mérito que eles tiveram como engenheiros e como desenvolvedores. E passando um pouco, até puxando a questão do Santos Dumont, a gente já tem, depois de um tempo dele ter criado, a gente tem outro salto tecnológico que foi promovido, querendo ou não, pelas guerras, principalmente pela Primeira e a Segunda Guerra. Inclusive, é uma curiosidade triste, mas é real. Santos Dumont se suicidou por causa disso. Ele começou a ver a sua criação ser usada para fins bélicos, para fins negativos. Então, isso mexeu muito com ele e um dos motivos de ter cometido o que ele fez foi por causa disso. Mas, sendo positivo ou negativo, as guerras foram grandes promotoras do desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. A gente viu na Primeira Guerra, a gente viu aviões ser desenvolvidos um pouco mais rudimentares, um pouco mais simples, mas a gente viu um grande empuxo na Segunda Guerra Mundial, onde a gente começou a ter aviões mais modernos, começou a ter aviões com mais capacidade, tecnologia bélica e também tecnologia capaz de ser aplicada na aviação civil. E a gente, até puxando um pouco o gancho de falar de competições, de guerra, para a gente metrificar, para a gente conseguir ver, uma das coisas que a gente teve efeito da guerra, não foi da Segunda Guerra, mas foi foi uma competição, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética na exploração espacial. E no desenvolver dessa tecnologia, no desenvolver dessas discussões, os Estados Unidos começaram a criaram, né, o Space Shuttle, que é o ônibus espacial, e depois começaram a também conseguir levar o Space Shuttle e carregar ele através de aviões. E a União Soviética não queria ficar para trás e acabou criando, né, é um pouquinho difícil falar o nome, nem tanto, mas Antonov 225 Mriar. Então, eles criaram esse avião para competir com os Estados Unidos, com um avião que tem a capacidade de carregar um ônibus espacial. E, inclusive, até puxando um pouco a pauta, recentemente ele virou um exemplo, um símbolo para a sociedade. Acho que a gente pode ver, nós que trabalhamos no meio aeroespacial,
ficamos, acho que com um pesar maior ou especial, vamos dizer assim, pela perda. Recentemente, o Miriá foi destruído na guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia bombardeou as instalações onde estava o avião. E é muito bonito, triste, enfim, como a gente pode interpretar de várias formas, mas o Miriá vem do ucraniano e significa sonho. Então, a engenharia aeronáutica, a engenharia espacial significa um sonho não só para a gente que trabalha, mas para toda a civilização, para toda a humanidade. Porque é graças à engenharia aeroespacial, graças à engenharia aeronáutica, que a gente tem coisas como a globalização e ter o contato com pessoas, com todo mundo. Hoje a gente consegue pegar um avião e 12 horas estar na Europa, coisa que antigamente as pessoas iam de navio e levavam meses. Então, a engenharia aeronáutica, como um todo, é um sonho para todos nós e ela deve e pode ser, ela deve ser promotora da paz, promotora das coisas boas. Inclusive, o Miriá foi muito utilizado agora durante a pandemia, levando suprimentos para todo mundo. Inclusive, ele foi muito útil, levando suprimentos, como eu disse. E o mais surpreendente é que esse avião era o avião que tinha a maior capacidade de carga do mundo. É surpreendente. Inclusive, ele já levou desde trens até helicópteros, enfim, uma pancada de coisas. Ele foi útil, ele foi utilizado. E quando a gente vê essas coisas, a gente pensa, obviamente, em conexões que a gente associa e tudo mais, e não deixa de pensar nas maravilhas da engenharia. O que a engenharia é capaz de construir, o que a engenharia é capaz de promover. Então, esse foi um exemplo gigantesco, nos dois sentidos da palavra, de como isso pode se desenvolver. E eu trouxe também algumas curiosidades, algumas coisas que são muito interessantes sobre a engenharia. Inclusive, esse menininho aqui, eu acho que quem faz engenharia aeroespacial, ou quem é apaixonado por viagens também, deve ter ele como um queridinho. O A380 é um dos maiores aviões de capacidade civil do mundo. Ele foi projetado para levar mais de 800 pessoas, então é muita gente, 800 pessoas, sei lá, deve ter 800 pessoas agora, só nessa parte e talvez um pouquinho mais para lá. Na verdade, eu acho que nem isso, nessa parte não deve dar isso. Então, é gente pra caramba sendo carregada em um único avião. Então, quem tem curiosidade, quem é apaixonado por essa área, depois dá uma pesquisada. É uma coisa muito incrível ver por dentro como que ele funciona. Ele tem bar dentro do avião, ele tem, tipo, quartos de primeira classe. Então, tipo assim, é uma coisa incrível, é uma coisa monstruosa. E também voltando um pouco nessa questão de tecnologia bélica, querendo ou não, também é uma área muito importante a ser desenvolvida, que impulsiona muito o mercado, impulsiona muito a tecnologia. A gente tem esse menininho aqui, o Blackbird, e é muito interessante a história da criação dele, porque ele é um avião de intuito bélico que foi desenvolvido pela, eu me fugiu o nome, mas acho que é Blackhead Corporation, se eu não me engano. Perdão, eu sou um pouco aéreo com lembrar nomes assim. Mas, enfim, eles desenvolveram esse avião e a pegada, o objetivo dela, o objetivo da criação desse avião e as causas que levaram a ele e como eles pensaram em desenvolver é o mais interessante por trás da história. Os Estados Unidos queriam um avião que pudesse passar pelos radares e não ser detectado. Então, eles começaram a desenvolver, começaram a trabalhar e viram que seria algo muito trabalhoso de se fazer para a época quando ele foi desenvolvido. Não tem muito tempo, mas seria difícil. Então, eles pensaram, por que a gente não cria um avião que pode ser detectado por radar, mas a gente vai criar um avião tão rápido que eles não vão conseguir parar a gente? E é o caso desse menininho aqui, que consegue chegar a um pouco mais de 4.000 km por hora. Então, eles pensaram, foi um pulo do gato muito inteligente. A gente não consegue fugir dos radares deles para eles não nos pegarem, mas eles também não vão conseguir pegar a gente, porque a gente vai ser mais rápido que eles. Então, essa é a história de uma das maravilhas da engenharia, que é o tópico que eu trouxe para vocês. E falando de velocidade, a gente não poderia deixar de falar do Concorde, que também é um avião supersônico. Ele não está mais em uso pela aviação civil, devido a alguns incidentes, alguns problemas.
e algumas questões que levaram a isso. Infelizmente, porque era um avião muito rápido, as pessoas conseguiam fazer um voo, por exemplo, do Rio até Londres em quase 3 horas, então isso é inimaginável com os aviões que a gente tem hoje, mas, infelizmente, devido a alguns incidentes com ele, a gente não pode mais utilizá-lo na engenharia. Mas, falando de aplicações, eu trouxe um pouquinho do passado, trouxe um pouquinho do presente, mas eu vou falar um pouquinho do futuro, que, na verdade, também já faz parte do nosso presente, que são os drones. Os drones, a gente usa, hoje, eles, basicamente, no nosso dia a dia. No dia a dia, a gente tem aplicações de drones, na área civil, na área militar, em todas as áreas. E aqui eu também trouxe um exemplo na imagem, que é uma coisa que a gente já pode começar a sonhar, que nos próximos anos a gente vai ver, que é a locomoção urbana utilizando drones. Drones um pouco maiores. Aqui, no caso, é um projeto da Embraer, que eu acho que é Embraerx, é um ramo, uma vertente da Embraer voltada apenas para desenvolver carros voadores, que basicamente é um drone grandão. Então, a gente vai começar a usar, a gente já usa, na verdade, mas a gente vai começar a usar e ver isso no nosso cotidiano. Hoje, por exemplo, a filmagem do evento, vi algumas filmagens feitas de drone, entrega de alimento. Recentemente, o Brasil permitiu que os alimentos pudessem ser entregues através das plataformas de alimentação, comida. Então, a gente vai estar em casa e vai, sei lá, vou pedir uma comida, vai chegar ela voando, literalmente. E em várias áreas. Inclusive, hoje, eu trabalho numa empresa júnior da Universidade de Brasília, que a gente trabalha ativamente no mercado de drones. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais como que a gente trabalha nas áreas de topografia, voos, cursos e tudo mais, a gente está lá no stand da UNB. Se vocês quiserem conversar um pouquinho com a gente tem desde cursos até aplicações mesmo, de fato, o produto pronto. Então, drones é o mercado de hoje, o drones já tá com a gente há um bom tempo, está agora e vai continuar estando no futuro cada vez mais e mais. E o que faz um engenheiro aeronáutico? Eu acho que o meu tempo está um pouquinho curtinho, então vou falar, já chamaram a atenção ali, eu tenho 2 minutos. O engenheiro aeronáutico, basicamente, ele trabalha no desenvolvimento de tudo isso que eu falei. Mas como? Desde a criação da parte mecânica, até a parte estrutural, até a parte elétrica, toda essa parte o engenheiro aeronáutico pode estar trabalhando, o engenheiro aeronáutico faz como sua área de atuação. Eu vou pular essa parte, infelizmente por causa do tempo, mas eu vou pular direto para essa parte, que é uma parte que é muito interessante, que é o mercado brasileiro aeronáutico. A gente muitas vezes vê sobre a tecnologia vinda de outros países, isso é extremamente importante, porque a gente vive num mundo globalizado. Então, a gente depende da tecnologia de outros países, assim como outros países também dependem da nossa tecnologia. Mas falar da nossa tecnologia, do que a gente desenvolve, é incrível. Eu acho que dá até um pouco de orgulho. E no ramo aeronáutico, a gente tem de sobra do que se orgulhar no Brasil. A gente tem várias empresas atuantes, a gente tem várias instituições que trabalham com isso, e eu acho que a principal delas que pode ser mencionada é a Embraer, que produz os melhores jatos comerciais do mundo. Todo o planeta Terra consome, compra e utiliza os nossos jatos desenvolvidos aqui no Brasil. Também eu falei sobre o ramo da Embraer, que é a Embraerx, que está desenvolvendo atualmente drones para transporte urbano. Então, o que a gente tem de sobra, que tem que ter orgulho da engenharia e do mercado brasileiro. Felizmente, eu pude falar só uma empresa, só uma área por causa do meu tempo, mas se vocês quiserem pesquisar depois, ou até conversar comigo, eu estou aqui, a gente pode trocar uma ideia. Eu vou estar aqui, os meninos também da empresa onde eu trabalho, que são pessoas extremamente qualificadas, estão lá na UNB, então se vocês quiserem também trocar uma ideia com eles, com certeza eles vão estar disponíveis para falar com vocês. Perfeito? Então, aonde cursar, para finalizar, prometo, galera, aonde que a gente pode cursar? Vou dar um exemplo, que eu vou ser um pouquinho clubista, mas a UNB, a gente tem um dos melhores cursos de engenharia aeroespaciais do mundo, a gente tem professores que vêm de todas as partes do planeta para dar aula para a gente, então, lá é um lugar muito incrível para se cursar, a gente está localizado lá na FGA do Gama. Essa foto é um pouquinho antiga, perdão? Essa foto é um pouquinho antiga, nossas instalações já cresceram, a gente está um pouquinho maior, a gente está cada vez crescendo mais e alcançando mais resultados. Então, é isso.
inclusive, na palestra anterior, falou um pouquinho sobre outros lugares que vocês podem cursar. E repetindo, se vocês quiserem falar comigo, eu posso apresentar outros lugares também, por causa do tempo. Então, finalizo com isso. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, basta buscar o meu nome. Ou também, se quiser me procurar no Instagram, tá lá. Então, tá aí, para quem quiser entrar em contato comigo. E também, terminando a palestra, se quiser conversar comigo, pegar meu contato, a gente pode trocar contatos e conversar um pouquinho mais. Perfeito? Então, é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Oi? Na verdade, é só uma curiosidade. Eu tive a oportunidade de voar no A380. Eu fiz o trajeto Paris-Dubai. E foi o avião mais silencioso que eu já voei. Eu não consegui ouvir o motor do avião. E realmente é um avião incrível. Quem tiver um dia a oportunidade de fazer só uma viagem nesse avião, só para ter essa experiência, foi uma das experiências mais incríveis. Não, com certeza. Eu assisto, eu sou um pouco fanático por isso, então eu gosto de assistir vários vídeos e várias pessoas falam disso. E realmente é um sonho dar uma voltinha nesse avião, sei lá, conhecer Dubai, talvez. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que você falou também da evolução tecnológica, dela ser integrada à aviação e tudo mais. E hoje percebemos também que já existem carros autônomos, né? Hoje já praticamente extinguiu os motoristas. Os aviões também possuem pilotos automáticos. Como você vê se futuramente isso também possa acontecer com os aviões, onde não existe mais pilotos? Então, eu vejo que o mercado e a tecnologia que transforma os nossos veículos em autônomos é o que a gente tem mais de moderno. Então, realmente, a gente substituir a parte humana por trás da pilotagem, além de ser uma coisa incrível, também promove muito mais segurança e qualidade nos voos. A gente vê, por exemplo, o resultado dos carros da Tesla em comparação a acidentes de carros não autônomos. A gente vê que os carros que já têm uma certa autonomia têm muito menos incidentes, têm muito menos acidentes do que os carros que são pilotados por seres humanos. Então, eu acho que acabou meu tempo, estão até fazendo barulhinho aqui para eu sair. Então, eu concordo e acho que seria incrível a gente desenvolver ainda mais essa tecnologia para a gente transformar os aviões em 100% autônomos. Valeu. Acho que agora eu já devo ir, galera. Quem quiser tirar alguma dúvida ou conversar, vou estar aqui, então só me procurar que a gente troca uma ideia. Muito obrigado.